a partir do momento que Moisés levanta aquela serpente, todo aquele que olhava fixamente no olho daquela serpente, ele era curado. Glória a Deus. Então, ele tinha novamente a chance de vida. E aqui Jesus está dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nação brasileira, a cidade de Campinas, o Jardim Xangai, o mundo inteiro só tem uma forma de receber a vida eterna de Deus: é olhando para o sacrifício vicário na cruz do Calvário que Jesus fez. É olhando para o sacrifício ressurreto de Jesus Cristo, para a morte e ressurreição, crendo no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, e a partir daí, tendo uma conduta cristã, então essa pessoa recebe a vida eterna gratuitamente de Deus. Aleluia. Essas obras não vêm do homem, não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Papai. E quando falamos em vida eterna, parece que está tão distante esse assunto. Mas, irmãos, uma coisa é bem certa: hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, mas um dia nós vamos partir para a eternidade. E eu não sei que dia que é esse. Nicodemos estava de frente com Jesus, ele estava vivo. Agora já faz mais de 2000 anos que Nicodemos morreu. Deus. E Nicodemos está numa eternidade. Que nós possamos colocar em nosso coração que a única maneira é que o Senhor Jesus, Ele nos salvou. Aleluia. E isso só foi possível por uma coisa: a morte de Jesus na cruz. Está no versículo 16. E não é à toa que este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Sabe qual foi a causa de Jesus ter vindo? Sabe qual foi a causa dele ter padecido na cruz, ter morrido no nosso lugar, ter levado sobre si os nossos pecados? A causa, a gente volta lá em Gênesis 3,15, quando Deus olha para a humanidade toda caída, quando Deus olha para a humanidade distante dele. O versículo 16 nos revela: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça no sofrimento do inferno, não pereça na separação eterna de Deus, não pereça pela eternidade inteira sofrendo longe de Deus. Uma separação, irmãos, que hoje pode ser reversível pela graça de Deus, porque é a vida. Mas a partir da morte, segue-se o juízo de Deus. É uma separação eterna de Deus. É uma separação irreversível, não tem mais volta. Então, para que Deus venha livrar este homem desta eternidade, Ele enviou o seu Filho. E nós temos esse Filho conosco. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Glória a Deus. E o mundo está sendo salvo, tanto é que a igreja está aqui, a todo vapor. Ao mesmo tempo que nós usamos esse contexto dessa igreja fraca, dessa igreja que não tem dado a devida atenção à palavra, mas Deus, Ele tem os seus remanescentes. É por isso que os irmãos estão aqui. A igreja de Deus, ela não prevalecerá. Porque que Jesus disse? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que era Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor está a todo vapor, irmãos, e vocês fazem parte dessa igreja. Essa igreja está pregando o Evangelho, ela está anunciando as boas novas do reino. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão se restaurando, e assim vai ser até que esse céu se abra e o Senhor Jesus volte. E a condenação para aqueles que não crerem, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, quantos não têm amado mais as trevas do que a luz? E agora, qual foi o desfecho de tudo isso? Jesus está de frente com Nicodemos, com o mestre de Israel. Em que horário do dia era mesmo? Era durante o dia ou a noite que Nicodemos foi ter com Jesus?
Aleluia. Era noite. Não era isso, irmãos? À noite Jesus foi ter. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Aleluia. João 19. Aleluia. Aqui está uma possível conversão daquele homem que até outrora estava com vergonha. Aquele homem que conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. 19, vamos ler o 39. João 19, 39. Vai dizer assim: no sepultamento de Jesus, né, quando José de Arimateia, vamos ler o 38 para contextualizar. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Olha só que cenário diferente agora. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Está vendo, irmãos? O Espírito de Deus sopra onde Ele quer. Ele sopra. Aleluia. Ele sopra numa mulher doente do fluxo de sangue. Uma mulher que estava doente. Ele sopra num homem chamado Lázaro, que já estava morto. Oh, aleluia. Ele sopra em um publicano chamado Zaqueu. Em um simples pecador chamado Simão Pedro. Aleluia. O Espírito de Deus, ele sopra aqui no Jardim Xangai. Eu creio, meu Deus. Desde aquele que tem menos condição àquele que tem mais. Oh, O Espírito Santo de Deus, ele sopra dentro da sinagoga, aonde tem um homem que é admirado por muitos, chamado Nicodemos. E quando esse Espírito sopra, nós somos salvos. Nós recebemos a salvação em vida. meu Deus. Então que os irmãos deste lugar continuem firmes nesse propósito, nesse trabalho. Anunciem as boas novas do reino. Eu creio. Jesus disse, sabe qual é a nossa missão, irmãos? E nós vamos encerrar aqui. Meu Deus. Aleluia. Diante de tudo isso, a nossa missão não é convencer ninguém do pecado. A minha missão como pregador, a de vocês como pregadores, como igreja, não é convencer ninguém do pecado. Porque esta missão é somente do Espírito Santo de Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Jesus Cristo deu uma ordem à sua igreja e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Pregue a palavra. Vocês vão encontrar dois grupos. O grupo das ovelhas, que vão receber com grado aquela palavra, que vão agregar a igreja, que vão somar a igreja, que vai dar força para vocês. Mas junto com esses vão vir os bodes. Você manda o bode para um lado, ele vai para o outro. Meu Deus. Você manda o bode pastar aqui, ele sobe em cima do telhado. Não é desse jeito? Mas olha o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer aqui e for batizado será salvo, porém quem não crer está condenado. E a grande promessa de encorajamento para o meu e o teu coração, Jesus disse, e isso é uma grande verdade: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus estará com vocês até a consumação dos séculos. E que Deus continue abençoando essa igreja. E que o Senhor Jesus possa nos dar força para que juntos nós venhamos cumprir a nossa missão aqui na terra. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade no nome glorioso do Senhor Jesus. E os irmãos que se sentiram à vontade, uma salva de palmas para Jesus.